Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais um podcast da Rente. Hoje a gente está recebendo aqui o Cléo, que é o nosso CRO. A gente botou esse nome bonito aqui no Cléo. É o Chief Revenue Officer, responsável pelas iniciativas aqui de receita da Rente, novos produtos e etc, etc. E também estamos aqui com o Hermes, que é amigo meu de longuíssima data. Eu acho que desde que você saiu do Banco Ribeirão Preto que a gente está junto, né, Hermes? Sim. O Hermes é... E eu vou deixar o Cléo falar dele, um pouquinho do histórico dele. O Hermes é ex-Banco Ribeirão Preto, um dos bancos que mais deu crédito para loteamento aí, agronegócio no Brasil, né? Um banco de boutique, a gente pode falar assim, né? Um banco médio, ele é fundador, foi diretor do banco, hoje é investidor em startup, investidor em projeto de loteamento. Ele hoje está no melhor cenário do mundo, né? Só botando dinheiro nos outros, falando não e sim, e a vida dele está aí indo super bem. Então eu queria deixar, Cléo, por favor, se apresentar e falar um pouquinho do teu histórico, tua carreira aqui, e depois o Hermes emenda, fala, e depois a gente já começa o papo. Valeu, Léo. Valeu, Hermes. É um prazer estar aqui. É a oportunidade de falar aqui de mim, falar da Rente. Bom, sou empreendedor desde sempre, aí os últimos 20 no mercado imobiliário, né? Foi uma mosquinha aí que me picou e que nunca mais ela quis soltar. E aí trabalhei já em várias frentes aí, tive uma rede de imobiliárias, uma carteira de investimentos. Nos últimos anos, a segunda mosquinha ela me picou aí para o mercado de loteamentos. Eu sou apaixonado pelo mercado de loteamentos, investi em loteamentos, como loteador, como terrenista, e é isso, assim, para mim o mercado imobiliário é a coisa que eu mais gosto. Teu vício do bem, né? É o meu vício do bem, e assim, tá na Rente aqui é uma oportunidade, porque o que eles sabem fazer, o que a gente sabe fazer bem, é isso, né? Acho que o Cléo tem 3 semanas de empresa agora, né? O pessoal não sabe, a gente tá gravando, pode ser que esse episódio demore, sei lá, 2 meses, mas hoje, quando a gente tá gravando, tem 3 semanas de empresa, né? Então estamos ainda, né, aprendendo um pouquinho da Rente, né, e trazendo pra gente um pouquinho do teu conhecimento no mercado imobiliário, né? Obrigado pela tua presença aqui na nossa... Hoje é diferente, hoje é uma mesa redonda, hoje não é entrevista, não. Então hoje a gente vai bater papo. Bate-papo. Não tem nem script pra gente fazer aqui, então hoje vai bater papo. E Hermes, se puder se apresentar aí pra gente. Legal. Obrigado, Léo. Obrigado pela oportunidade. Enfim, para mim é um prazer falar sobre mercado imobiliário, mercado financeiro, né? Você entende um pouquinho, né? Da onde eu venho. E, enfim, Léo já colocou, nos últimos 27 anos da minha carreira, fui para Ribeirão para montar um banco lá, para ajudar a montar um banco, o Banco Ribeirão Preto, no qual eu fiquei até 2 anos atrás. Eu brinco que a gente montou em 95 uma fintech da época analógica, a gente nem tinha esse nome. E lá fiquei, né, esse tempo todo, e eu deixei a instituição há 3 anos praticamente, desde quando a gente se conhece, para tentar focar em duas paixões, né? Uma, loteamento, que eu aprendi a gostar lá, né? Desenvolvi produtos lá para financeiros, obviamente, para o mercado de loteamentos, e startups, né? Que estou no mercado financeiro há 30 anos, mas sou engenheiro de formação, etc. Então gosto demais e sempre acompanhei isso. E queria participar um pouco desse momento. E cá estou, né? E a Rente, uma startup do setor imobiliário, para mim, mercado de capitais, é um grande prazer. O Hermes é engraçado porque você estava no Banco Ribeirão Preto e muita gente, quando a gente falava de loteamento, tinha o Banco Ribeirão Preto como uma inspiração, né? Que falava, os produtos do Banco Ribeirão Preto, o Banco Ribeirão Preto tá fazendo isso, o Banco Ribeirão Preto tá fazendo aquilo. E aquilo ali me incomodava pra caramba, porque, a gente tá chegando aqui como startup e a gente vai fazer um negócio aqui legal, tá o Banco Ribeirão, os caras falam de Banco Ribeirão Preto. E aí eu fiquei mordido com isso, e aí quando você saiu do Banco Ribeirão Preto, e você que era o cara que meio que cuidava dessa parte comercial, da parte do loteamento e tal, na hora eu te mandei mensagem, né? Foi. Eu mandei mensagem na hora, falei, Hermes, tudo bom aqui? É o Léo, sou da Rente, a gente faz isso e isso. Quem que é esse cara aí de Recife? O cara de Recife mandou mensagem pra mim aqui em Ribeirão Preto. Aí eu falei, Hermes, a gente tá fazendo isso e isso pra marcar um papo. Aí a gente marcou um papo, você adorou a conversa.
Eu adorei a conversa contigo. E na hora foi assim, namoro virou casamento. Eu falei, mesmo dia. Mesmo dia. Eu falei, Hermes, eu preciso da tua ajuda. Legal. Eu quero aprender com você. E aí você começou a dar uma aula, assim, no primeiro dia. E eu fiquei ansioso para a segunda aula, né? E aí hoje a gente está muito próximo a 3 anos quase. 3 anos. Praticamente o tempo da empresa da gente. 2 anos e 8 meses, mais ou menos. E 8 meses. E estamos juntos aí e aprendendo muito ainda com você. A gente E vai nos vice-versa. eventos juntos, a gente vai. Tudo que a gente está construindo aqui, a gente compartilha, você ajuda. Né? Então acho que essa é uma relação que, pelo menos da minha parte, minha também. é muito gratificante. Obrigado pela tua presença aqui. Isso. Legal. Tamo junto. E tá bom. Então hoje eu acho que o tema, eu não falei do tema no começo, né? Mas eu acho que é muito na perspectiva de, primeiro, uma mesa redonda e falar muito da perspectiva do investidor no mercado imobiliário, especificamente no mercado de loteamento, né? Sim. E vocês são 2 caras que a gente brinca aqui que foram 2 caras muito pé na lama, né? O Cléo tava falando que a mulher dele quase que separa dele porque ele passava o mês viajando, batendo o sol lá nos loteamentos. Você até hoje faz isso, né, Hermes? Sim. Até hoje você faz isso. E eu queria entender vocês como investidores, pessoas físicas, né? Como pessoa física e também o Cléo como fundo e você como banco na época. O que é que vocês olham nesse mercado? Né? O que é que vocês entendem que são bons projetos e boas oportunidades de investimento? Porque eu acho que se vocês falarem isso, quem está assistindo precisa entender também o que é que eles precisam fazer para estarem aptos a pegar crédito nesse mercado. Né? Como é que é aí, Hermes, assim, a tua perspectiva disso, de investimento? Assim, você citou o Cléo e a mim, quer dizer, que ainda vou. Acho que primeira questão que eu aprendi correndo atrás mesmo é exatamente estar próximo e conhecer quem faz e conhecer o empreendimento, né? Quer dizer, acho que o mercado de loteamentos, diferente até do mercado vertical, ele não tem tanto crédito, né, assim, tão sistematizado, né, como sistema financeiro, etc. E não tem banco, não tem banco até hoje financiando loteamento, porque ele tem uma característica única que ele é quase que artesanal. Sim. Né? Cada empresário faz de um jeito, ele tem várias maneiras de ser feito, com alienação, não, aberto, fechado, etc. Então ele é de difícil reprodução, né? Não é padronizável. Consequentemente, o crédito tem medo, né, de uma coisa que não é padronizável, que não dá para comparar e etc. Então, como é que você vai ter tranquilidade de investir? Você tem que conhecer, né? Tem que estar próximo. E aí eu acho que já falando então para o empreendedor, ele tem que entender isso e prestar muitas contas, mesmo. Fazer o investidor sentir conforto, né? Conhecer, porque às vezes o investidor não conhece mesmo, não entende, né? E às vezes nem quer fazer acho que esse é o trabalho que a gente tenta fazer. Sem dúvida. Né? Mas o conselho que eu daria é exatamente esse, é prestar conta, cada vez mais, mesmo que o investidor não peça. Sim. Cléo. Eu acho, Léo, que assim, um bom exemplo assim, da minha história também, que diz muito sobre o investimento em loteamentos. Eu sempre investi em verticais, né? Então, minha carreira toda, esses 20 anos de mercado, 20 e poucos anos de mercado imobiliário, eu comecei investindo em imóveis mesmo, em apartamentos, seja na incorporação, investindo na incorporação, comprando e vendendo imóveis e em zonas urbanas, né? Principalmente São Paulo. Então, dizer um pouco que originalmente eu sou aquele cara da Faria Lima, né? E aí eu estudei profundamente o mercado, desde... cheguei até a fazer uma pós-graduação em Direito Imobiliário, porque na época a gente tinha uma certa dificuldade aí na análise dos documentos, que é uma coisa histórica aí do Brasil, do mercado imobiliário. Mas quando eu conheci loteamentos, eu me apaixonei porque, assim, e acho importante falar disso, porque quando você pensa no loteamento, você acha que é uma coisa simples, né? Você fala assim, pô, tem lá a rua, né? Você imagina um prédio, né? Quer dizer, quanta coisa você tem que fazer para construir um prédio? São milhares de SKUs, milhares de processos, né? Só que quando você olha para o loteamento, você fala, pô, o cara fez aí uma rua,
né? Fez aí saneamento o básico, saneamento básico, deixou lá o terreno com uma grama, energia e tal. E você fala, cara, nossa, é simples, né? Quando, na verdade, quando eu me deparei com loteamentos, né, que eu peguei o carro e fui viajar pelo Brasil, e aí essa história aí, né, realmente foram alguns anos, mas teve uma época que eu fiquei quase 2 meses fora, que a mulher falou, pô, e aí, sou eu ou são os loteamentos, né? E ela não entendia que era tão legal, né? Porque eu falava, pô, tô numa cidade aqui de 25 mil habitantes, mas o que tem pra fazer aí, cara? Pô, tá comendo mal, tá... Espera um pouco, né? Tipo, e aí eu cheguei à conclusão que pô, o mercado de o loteamento é assim, é a incorporação mais complexa do mercado imobiliário, né? E o loteador, tudo para falar que o loteador, assim, ele é um desbravador, né? Pouco reconhecido, né? Às vezes a gente fala assim, poxa, mas o agronegócio cresce no Brasil. Pô, verdade, né? O Brasil não seria o que ele é sem o agronegócio. Pô, mas os industriais, o dono do banco, do mercado financeiro, assim, são pessoas muito importantes. Mas quando você fala do loteador, né? E é o cara que é o cara que, pô, ele constrói cidades, né? Ele realmente é o responsável pelo Brasil pelo crescimento do Brasil muito pouco valorizado, né? E esse foi uma das minhas motivações. Tá. Eu acho que até para pegar um pouquinho desse gancho aí, né, que vocês estavam falando, a gente tem diversos desafios. Você falando de complexidade de incorporação, né? E a gente fala muito que a maioria dos loteadores não tem a gestão e a governança suficiente para oferecer, né? E a gente até fala com o mercado de capitais, muita gente fala assim, não tem a gestão e a governança, porque na verdade a margem é alta e o cara não se preocupa muito em fazer o planejamento, fazer todo o projeto, né? E incorporação vertical não, porque é tão organizado, porque a margem é apertada, então você se obriga a fazer isso de forma mais estruturada. E a gente fala muito, quando a gente vai oferecer o crédito, a gente aqui como rente, uma das características que a gente olha muito o recebível, né, Hermes? A gente olha... Por a gente ter o SaaS e o software de gestão e a gente ter o recebíveis, talvez 50% do processo é análise do recebível, mas tem os outros 50% que é governança, gestão, capacidade de entrega, track record, né, histórico de entrega, etc, etc. Aprovação de projeto, contrato, né, Cléo, que eu até queria que você falasse um pouquinho de contrato, que você está mais dentro desse momento, e a gente até está desenvolvendo alguma coisa nesse sentido, se você quiser dar uma palhinha para a galera depois. Mas dentro desse cenário extra recebível, né, o que é que vocês julgam que é mais importante para deixar a noiva bonita? Assim, deixar o loteador pronto para o mercado de capitais? Bom, aí são muitas coisas, né? Porque, se falar, é tudo, né? Quer dizer, quanto mais governança o loteador tiver, assim, a minha opinião pessoal, e eu acho que assim, talvez seja o ponto de partida, Léo, é que o loteador, muitas vezes ele é aquele cara local, né? Ele é o dono da área, ou ele pode ser um loteador médio, regional, né? A maioria dos loteadores no Brasil são os pequenos e médios aí espalhados pelo Brasil, e ele enxerga uma demanda, né? Então ele está lá, ele está próximo, né, da cidade. Ele sabe que precisa de terreno, ele sabe que precisa de casa, ele enxerga a demanda. Por outro lado, muitas vezes o que acontece é que ele simplesmente acha que a demanda é qualquer demanda, né? E aí ele não faz uma pesquisa de mercado, ele não entende a dinâmica econômica da cidade, e na minha opinião esse é o ponto de partida para a viabilidade, tá? Então, assim, a primeira coisa, assim, para você pensar numa viabilidade de qualquer negócio, né, você tem que pensar no fluxo de caixa, né? E para você poder pensar no fluxo de caixa, você precisa saber por quanto você precisa vender, né? Em que prazo, né? Para quem. E assim, na minha opinião, eu acho que o ponto de partida é essa pesquisa de mercado, é entender para quem que você está vendendo, né? A segunda coisa que é muito importante, assim, dentro da visibilidade, né? E aí acho que a rente entra como uma ferramenta, né? Que vai ajudar o loteador a criar o crédito, né? Porque, assim, crédito não é uma coisa que nasce, né, da noite para o dia, é uma coisa que você constrói, né?
Então, se você consegue fazer uma boa viabilidade, lançar o seu produto, vender bem o seu produto, né? E aí depois a gente pode falar um pouco dos contratos aí, da importância deles. Mas assim, ter uma visibilidade da carteira, né? E uma visibilidade que você possa mostrar para o outro, né? Você pega, por exemplo, o Open Finance hoje, né? Quer dizer, o que é? É visibilidade, né? Sim. E a Rent, ela proporciona exatamente isso para o Nasceu com loteador. isso, né? Nasceu com o conceito de transparência, né? Sem dúvida, né? Então você fala assim, bom, mas quanto vale a sua carteira, né? Ou por que eu devo te dar crédito, né? Bom, você tem que me dar crédito porque minha carteira está super boa. Pô, legal, você está me dizendo que está boa. A gente ajuda a comprovar, né? Então ela mostra não só para o nosso time de investimento aí, para a gente poder dar crédito com maior segurança, e aí isso envolve taxa, velocidade e tudo mais, como outros players do mercado, né? Aproveitando, fazendo uma oportunidade aqui, a gente está lançando aí um produto de marketplace, né? Que envolve não só o nosso crédito, né? Mas o crédito, oferecer o crédito do loteador, construído a partir da visibilidade que ele tem no nosso SaaS, para o mercado, né? E Perfeito. Aí, enfim... Acho que a gente pode depois falar especificamente do marketplace e Vamos do lá. contrato, né? Mas queria escutar o Hermes aí um pouquinho, a tua visão. Eu acho que tem, enfim, tudo isso que o Cléo falou, outros pontos extremamente relevantes, mas eu queria acrescentar um ponto que eu acho que é cultural, né? Eu acho que é muito relevante, já que a gente está falando com um incorporador, eu acho que esse é o papel que a gente faz no dia a dia, esse é um papel que eu, sei lá, desde que eu conheço o mercado imobiliário, eu tento mostrar para os incorporadores, que é o seguinte: infelizmente a gente tem uma coisa no Brasil que é juro alto, né? A gente, Especialmente agora. e vai ser por muito tempo, o país tem, enfim, deficiências, etc. E quiçá a gente chegue em um momento diferente. E isso é um problema sério para qualquer investidor, para qualquer investimento. Você sempre é comparado com o rentista. Vou deixar no banco e tal, e etc. E, por tudo que a gente falou, o mercado de loteamento, ele acho que é a única indústria que eu conheço que era planeja, produz, vende e financia. Cara, tudo. sem dúvida. Todas as verticais. Tá tudo aqui nas costas, né, do loteador. E esta última, em muitos momentos, confunde o incorporador. Sim. Que ele fala, poxa, eu comprei hectare para vender metro quadrado, né? Essa é a atividade fim dele. Mas a carteira é boa, hein? É IPC mais 2, é melhor que eu vou carregar. E ele não pensa, lá no começo, quando ele faz a análise e tudo, como o mercado eventualmente vai precificar aquilo quando ele precisar de dinheiro. Uhum. E aí, quando ele precisa, que é quando surge uma bela oportunidade de compra diária, ele não tem caixa, o ativo que ele tem é a carteira. Aí ele sai vendendo. Aí ele fica bravo, mas... Porque ele não pensou nisso na partida. Então, esse eu acho que é o principal ponto, Léo, que o incorporador tem que se conscientizar. Quando ele vai fazer a análise, né? Poxa, qual vai ser o VGV, quanto vai custar a obra e etc. Tudo que a gente sabe que ele tem que fazer, ele tem que precificar aqui quanto vai custar uma eventual venda de carteira. De tal sorte que, quando ele pegar o TVO, se ele quiser, ele vende aquela carteira. E não vai ter discussão. Poxa, mas esse fundo tá... ele tem que entender como o dono do capital vê aquilo. Perfeito. Mas tem que ser lá no princípio. Exatamente. Eu acho que isso a gente ajuda muito com o nosso trabalho na Rent. Exatamente. Eu acho que é cultural. E assim, você falou, né, que eu estou fazendo uma série de coisas, felizmente estou, mas estou fazendo sempre com gente que sabe mais do que eu daquele negócio. É minha tese também. Facilita a vida. Percebe? Então eu brinco que é cada qual no seu cada qual. Então não dá para saber tudo. O incorporador, ele assim, ele é craque em identificar boas áreas,
né? E transformar aquilo e ganhar dinheiro naquilo. Então ele tem que saber que ele tem que ter liquidez para comprar novas áreas, etc. Não se apegar à carteira. Isso é muito o papo que a gente teve com a Lot 5, né? É. Ele zero apegados à carteira. Zero. Eles vão lá e agora estão fazendo o contrário, uma coisa que ninguém faz. Eles estão fazendo Nedbank. Comprando terra pra caramba. E aí, quando tá no melhor momento, ele vai botar pra provar. Quando tá no melhor momento, ele lança. E não fica muito planejando o que é que vai fazer. Aqueles caras são geniais. E pelo contrário, né? Isso, assim, conversamos muito disso e tal, mas essa conta de desplugar para o mercado financeiro, quando estiver maduro, ele sabe fazer muito bem. Muito. E quanto custa cada fase do empreendimento. Quer dizer, você está com o empreendimento... Eu estava aqui antes do podcast, numa reunião. Off the record. Exatamente. E a gente discutia exatamente, é um loteamento, tá? Que a gente está... E aí a gente está discutindo e tal, o dono do terreno, o percentual para cá. Não, mas então tem gente que quer vender. Faço uma proposta. Falo, olha, eu nem analisei ainda a probabilidade, o que eu posso fazer aí, eu sei mais ou menos Ponta Grossa. Agora, então, se você quiser uma proposta agora, vai ser uma proposta de terra nua, você vai ficar bravo comigo. Então, eu prefiro analisar, ir na prefeitura, etc. Daqui para... Quando eu chegar aqui, eu posso te mostrar uma proposta muito melhor para você e muito melhor para o investidor. Porque se o investidor vier agora comprar, ele vai falar, cara, isso aí é terra nua. Então, isso é muito relevante. Perfeito. Sem dúvida. Eu acho que assim, um ponto que você estava falando agora me veio na cabeça que eu tinha pensado nisso, mas assim, de certa forma, né, uma diferença, né, dos loteadores pequenos e médios aí para uma Lot 5, né, que é toda estruturada, tem 1000 estruturas de capital e etc e tal, e acesso ao mercado de capitais. Enfim, porque quando você fala das incorporadoras, das loteadoras grandes, elas têm acesso, né? É a corporação que tem acesso ao mercado de capital. E quando você fala do pequeno e do médio loteador... que é a grande maioria. Que é a grande maioria, né? Assim, que é o nosso público aqui. Exatamente. E tem uma mística também, né, Cléo? Você falou bem, quer dizer, aparentemente... Desculpa, você falou, né? Não, que a margem é boa, então o cara não se preocupa. Não é tanto assim, né? Sim. Pode ter sido no passado, mas agora não precisa. Sem dúvida, né? Eu acho que assim, acho que as duas coisas, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, é que, de certa forma, a entidade, né? Ela se confunde muito com a pessoa do loteador, né? A própria lei 6766, quer dizer, ela já dizia isso, né? Que você pode incorporar. Perfeito. Você não precisa ser uma SPE para você incorporar, né? Pô, eu, Cléo, posso com o meu CPF fazer o registro, incorporar, vender, né? Tipo, eu sou empresa. e é muito louco, né? Porque você imagina, assim, que você vai fazer um negócio com VGV de 30, 40, 50, 100 milhões e é você no seu CPF. Isso não acontece na prática mais, né? A não ser com áreas próprias, em casos muito específicos. Mas acho que, de certa forma, assim, a pessoa física ela sempre se confunde. Sim, né? sem dúvida. E aí isso começa, né? Começa na aprovação e ela vai para o funding. Né? E aí acho que assim, um pouco do nosso papo aqui, né? A pessoa incorporador, loteador, né? Ela não tem acesso ao mercado de capitais. E aí ela faz o quê? Ela acessa, né? E aí como o Family and Friends. Né? Então, o grande financiador do loteador, do pequeno e médio, é ele mesmo. São os amigos, né? São a família, a rede de contatos, né? E isso é uma coisa que a gente quer mudar, né? Tipo, assim, existem 1000 formas de fazer isso, né? O nosso crédito hoje que a gente oferece direto para o loteador, para a conclusão de obra, é um dos produtos, mas eu acho que assim, a partir do momento em que isso se confunde, tem um lado ruim, que isso te limita teu crescimento, né? Você para de crescer porque
Acabaram os amigos. Não. Acabaram os... Não é isso, né? Porque muitas vezes o negócio dá certo. A maioria dos negócios... Graças a Deus, a maioria das vezes o negócio dá certo. Não, diga assim, acabou a quantidade de amigos que você tem para levantar dinheiro. Sem dúvida. Porque o amigo é o seguinte, o cara botou R$1 milhão, mas ele fica 10 anos para receber. Então... Aí você tá lançando o próximo empreendimento no ano que vem. Cara, me paga primeiro que eu te paguei. Eu te dei lá R$1 milhão primeiro. Me paga primeiro aquele R$1 milhão, né? Você tem razão, mas assim, uma coisa que é curiosa, assim, é que essa confusão, ela começa, ela vai até o final. E ela morre, sabe aonde? Na carteira, né? Então você tem loteadores que têm a carteira, se ele compara aí os investimentos com outras classes de ativos, né? Talvez seja melhor, né? Depende por quanto ele vendeu, né? E ele acaba não vendendo. Ele não quer vender, mas ele está perdendo uma oportunidade de adquirir um outro negócio. Você citou um ponto muito importante, né? Quer dizer, acho que eu diria que a gente quer mudar, a gente quer aperfeiçoar. Acho que até para Family and Friends há uma escassez de prestação de contas. Perfeito. Né? Perfeito. Nossa, eu totalmente. acho que muitas vezes, por ser Family and Friends, há o investimento na confiança, né? E rapaz, para um amigo e etc., quando dá certo, você não fez mais que obrigação. Sim. Quando dá errado, aí é complicado. E tem que ficar claro para o investidor que é um investimento de risco. Ponto. Exatamente. Sem dúvida. Né? Se fosse garantido, todo mundo Exatamente, né? Então, eu acho que isso é muito relevante, né? Tudo que a gente vem debatendo, e até para o Family and Friends, ele tem que ter uma prestação de contas mais assertiva, mais prática, mais transparente. Mais profissional. Exatamente, exatamente. Não precisa ser nível de governança B3, etc., mas minimamente... Eu tenho uma máxima que conta não se pede, se presta, né? Acho perfeito. Isso é uma coisa até legal. O Cléo falou, o Hermes falou também, mas a gente tem várias coisas que o incorporador precisa se preocupar, né? Que a gente falou que, eu acho que foi você que falou, né? O cara faz tudo, né? Inclusive é banco. Inclusive é banco. E tem uma dos, digamos assim, core business do loteador, do incorporador de forma geral, que é essa prestação de conta para o investidor, que é o relacionamento com o investidor. Que é a construção do crédito. Que é a construção do crédito. Porque, inclusive, se você mostrar muito bem isso para o investidor, que você está fazendo um trabalho bem feito, potencialmente esse investidor vai botar mais dinheiro. Claro. Ou, no mínimo, você vai ficar bem falado e vai conseguir dinheiro de outras pessoas. Claro. Ele vai te ligar e falar, não tem mais? Exatamente. Vai acontecer o seguinte, o cara fala, eu quero mais um. Isso aí. Eu tenho aqui mais R$1 milhão aqui. O dinheiro está esperando a oportunidade. Cadê a oportunidade? E isso é legal. Tem gente que faz isso muito bem, tem gente que faz isso muito mal. A maioria faz isso mal. O que é que vocês gostam de ver como investidores, assim, e o que vocês acham que dá para melhorar ainda dentro desse cenário? Assim, com certeza vocês recebem reporte de update de algumas empresas. O que é que precisa melhorar para ficar perfeito para vocês? Você fala na prestação de contas, não na análise do empreendimento. Na prestação de conta, você como investidor. Perfeito. Você recebendo o reporte. Perfeito. Cara, o básico, né? Não é jabá aqui, né? Mas acho que uma coisa que já melhorou muito é a prestação de contas da Rente, né? É o SaaS da Rente que, assim, trouxe um nível de gestão da carteira, de assertividade na cobrança, sem contar a redução de custo, né? Porque a carteira, eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi rápido, quer dizer, e qualquer incorporador sabe disso, mas enfim, a cobrança é uma coisa fundamental em qualquer negócio, qualquer carteira. Sim. E uma cobrança assertiva, né? Não a posteriori, né? Que geralmente é feito. Eu acho que isso a gente traz como ninguém, né? Agora, a evolução eu acho que uma coisa básica que eu sempre gostei de olhar é o cronograma físico-financeiro das obras, principalmente, né? Previsto versus realizado. Exatamente. E tem imprevistos, vão acontecer imprevistos, né? E geralmente, quase todos são justificáveis. Você tem que ter transparência. Atrasou por isso. Atrasou porque choveu. Atrasou porque... entendeu? Então, faltou dinheiro, que é normal exatamente.
E eu acho que principal isso, Léo, e assim, também muita gente às vezes promete entregar uma coisa em prazos ou condições que você sabe que vão ser difíceis com aquele orçamento. Sim. Eu acho que, sabe, o custo por metro quadrado, essas coisas têm que estar muito na ponta da língua, muito de um acompanhamento muito próximo, né? Porque isso, mesmo que por exemplo, agora os custos subiram muito, etc., no ano passado, principalmente, é para todo mundo, não é para mim. Só que isso tem que ser mostrado. Perfeito. Claro, tem alguma coisa aí para complementar? Eu acho assim, isso tudo que o Arnold falou é essencial, né? Acho que talvez é o mais importante, mas me veio uma coisa na cabeça que eu acho que vale comentar, que assim, que o primeiro investidor, né, do loteador, né, quando não é ele mesmo, quando ele não é o dono da área, e a maioria não é dono da própria área, né? Assim, importante lembrar que a maioria dos loteamentos são feitos através do contrato de parceria, né? Em que o dono da área é o primeiro investidor, né? Ele tem lá aquele ativo... É o primeiro a acreditar no projeto. De certa forma, sim, né? Porque ele tem lá aquele ativo, né, que está parado, sendo monetizado como uma cultura de lavoura ou não, né? Depende do município e da situação. Mas aquele ativo lá, aquele investimento, ele fica sem monetizar durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, até o registro. Esse é o primeiro investidor, né? E aí o segundo, né, que pode ser Family and Friends, que já entra, né? Eu como investidor já entrei várias vezes, eu como loteador, eu já fui todas as coisas como loteador, sem investidor externo, capital próprio, mas eu também já entrei na aprovação, né? E é onde existe a menor visibilidade, porque de certa forma você sabe que aquilo vai ser aprovado, mas muitas vezes, dependendo da região, você não sabe quando, né? Por N razões. Mas, porque né? A gente pode esquecer que quando a gente está falando de um loteamento, né? Você está criando uma área urbana, né? E isso, às vezes, é muito mais complexo do que você fazer um novo prédio num quarteirão, né? Mas eu acho que, assim, para o loteador, para o investidor, a carteira é sempre o mais importante. Você precisa ter uma visibilidade, porque assim, ele já vendeu, mas vendeu quanto, né? Qual é o percentual de vendas? Qual é o estoque? Qual é o estoque? Inadimplência, como é que tá? Você está conseguindo subir preço, né? Então isso quer dizer muito, né? O distrato diz muito sobre, inclusive sobre o negócio em si, né? Quer dizer, o distrato e a recompra, né? O distrato e a compra novamente. Distratou e vendeu rápido? Sim. Distratou e ficou no estoque lá muito tempo? Sem dúvida. Por exemplo, o distrato, né? Tive um caso uma vez que assim, estavam tendo trocentos distratos aí no investimento, né? E aí, assim, eu fui descobrir e estava tudo certinho, cronograma de obra, tudo maravilhoso, o empreendedor fazendo uma coisa super bacana, só que lançaram um do lado com preço melhor e aparentemente com features aí, com qualidades, conceitos mais adequados para aquela região, né? Mas assim, um ponto importante, na hora que ele traz a carteira para dentro da rente e aí você passa a ter visibilidade dos recebíveis, não só isso melhora a relação com o investidor, né, Hermes, como melhora a governança do projeto todo em si, como melhora uma relação que às vezes ela acaba sendo esquecida, porque ela começou lá no começo, né, que é a relação com o terrenista. Né? Então, o terrenista poder olhar também como investidor a carteira, assim, dá uma melhorada muito grande na gestão do negócio. Eu queria só agregar um ponto que o Cléo falou agora, que é muito importante na minha visão, que ele citou, né, do terreno, do imóvel, ficar lá 3 anos, né, em média, né, no mínimo. Até 8, 10. Sem rentabilizar, sem monetizar e gastando dinheiro. Sem dúvida, sem dúvida. Tá? Tem várias estimativas, cada empresa tem uma, etc. Mas eu lembro de ter estudado um caso já faz um tempo, uma empresa que tinha claramente que a cada projeto que ela ia lançar, ela tinha que reservar pelo menos 3 milhões de reais para desenvolver o projeto. Muitas vezes... O Eduardo falou hoje que era 500 mil reais, acho que é 500 mil reais por ano. Por ano, né? O dele. Depende, claro, de cada
cada caso, mas eu prefiro uma gordura que muitas vezes o incorporador esquece disso. Aí ele faz a conta lá de quanto vai gastar de obra, etc. E os 3 anos lá que ele vai gastar, a hora que chega lá, fala, porra, pra onde foi isso? E já foi... E vai queimando o resultado lá na frente. Queima, exatamente. Então isso tem que ser considerado também, sem dúvida, eu acho um ponto muito importante. Uma história curiosa, assim, né? Uma vez eu investi numa incorporação vertical, né? E aí o terreno, era um investidor pequeno, mas o terreno, né, com o estacionamento, começou a dar um absurdo de rentabilidade, né? E aí o projeto já aprovado, eu falei, pô, mas vamos lançar, não vamos lançar? Porque a área ficou muito boa, fechou um outro do lado, fechou outro lado, e de repente estava lá um estacionamento dando quase 300, 400 mil reais de receita mensal, né? E aí a turma esperando um pouco, tá? Pô, mas vamos fazer o stand aqui, vai perder o espaço do estacionamento. Peraí, né? Qual que é o nosso negócio, né? No loteamento não tem muito isso, né? Mas é interessante isso, né? Porque também o timing das coisas no projeto imobiliário, ele está suscetível a essas coisas. Ainda mais no Brasil, né? Sim. Que a economia é tão maluca, né? Então, isso é um outro... isso, né? Segura. Exatamente. Segura que não é o melhor momento. E nesse aspecto, eu queria só acrescentar um ponto que aí não é a posteriori, mas no estudo também, que isso eu tenho visto muito, viu, lá nessa nova fase aí, talvez, né? O Hermes 2.0. E qualquer projeto que eu estudo, cara, claro, eu tento analisar tudo que a gente está discutindo, principalmente... E muito mais, com certeza. O desplugar da carteira, não tenho amor pela carteira não, pelo contrário. Mas uma coisa muito, muito relevante às vezes, apesar de ter as métricas de como será a velocidade de vendas, como a gente vai financiar as obras, a gente tem buscado alternativas de fazer híbridos que garantam de fato o caixa inicial. Estou às vezes jogando um pouco contra a gente, mas pelo contrário, a gente que eu falo a gente, tá? Mas pelo contrário, dá muito mais tranquilidade para todo mundo. Que é o quê? Loteador clássico, né, Cléo? É aquele cara que, poxa, quantos mais lotes tiver aqui eu vou vender, vou financiar e ficar com a carteira, né? Sim. E se dá certo, ótimo, né? Se não dá certo, ele vai correr atrás. Sem dúvida. Entregar de qualquer jeito aí ele vai vender mais barato e tal, né? Faz aquelas coisas que a gente conhece. O que eu tenho visto muito é tentar fazer híbridos, né? Então, sei lá, se tem um terreno lá que dá para fazer 600 lotes, entendeu? Poxa, dá para fazer 200 casas? A gente falou isso hoje também. Tá. Dá para fazer casa e lote? Dá para virar terrenista num pedaço, que vai vir alguém, vai fazer casa, eu vou vender mais barato, mas vou receber mais rápido e com isso fundear uma boa parte dos loteamentos, da infra. Perfeito. Isso, rapaz, não dá para criatividade para resolver o problema que é de funding. Afinal das contas, a gente também não resolve todos os problemas. Claro, e pelo contrário, quer dizer, não é só a gente, não. Qualquer investidor depois vai olhar aquilo e falar, porra, o cara precisava de 5, agora precisa de 2. Poxa. Sem dúvida. Mitigou o risco dele, inclusive, como investidor. Total. Sem dúvida. Então, isso é uma coisa que tem que ser pensado, sem dúvida alguma. A gente estava falando muito de gestão de carteira, né? Eu vou fazer aqui um pouquinho de jabá também, já que a gente não faz muito né, aqui no podcast. O Hermes estava falando da importância da informação, né, para o investidor. E a gente, quando a gente nasceu, a gente não tinha essa percepção de que a gente poderia ser uma plataforma, inclusive, para o mercado de capitais. Sim. E hoje a gente tem vários parceiros nossos, clientes, que são mercado de capitais. Securitizador, gestor, fundos, né, assets, startups que dão crédito. Então, isso foi muito desse ponto que vocês estavam falando de transparência. Sim. Porque esses caras viraram clientes da gente, primeiro, para a velocidade de informação da carteira para eles mesmos, mas nem esse é o principal
motivo deles virem para cá? É transparência para os investidores deles verem aging balance da carteira, inadimplência da carteira, distrato da carteira, curva de venda, estoque e várias outras informações que, por exemplo, tem um cliente nosso, não vou citar nome, mas é uma das maiores securitizadoras do Brasil. E eles demoravam mês, né, mais 12. Então demoravam, sei lá, 40 dias para dar a informação do status da carteira, de inadimplência, de tudo, para o investidor. Olha só que coisa. Por quê? Porque a informação só chegava para eles mês mais um, que fechava um mês e depois um dia. Ele tinha que consolidar aquela informação, trabalhar aquela informação, gerar um relatório para mandar para o investidor. Sim. Hoje o investidor vê real time na rente, porque ele acessa login e senha, o próprio investidor acessa, ele vê como é que está a situação do jeito que ele quiser, na visão que ele quiser. O investidor, e no momento que quiser. No momento que quiser. Então, se ele precisar do relatório, porque ele vai ter uma reunião hoje 3 da tarde, ele acessa de manhã e resolveu. E aí a gente começou a oferecer o software da gente, que nem é assim, a gente nem tinha essa visão de oferecer para o mercado de capitais, e cada vez mais o mercado de capitais está usando a nossa solução. Que legal. Para dar transparência. E isso prova, na prática, muito do que vocês estão falando, né? De oferecer informação para o investidor. Transparência. E aí a gente começou a entrar em outro momento que eu queria já abordar aqui, eu acho que a gente só tem mais 10 minutos aí, provavelmente, que era a questão do marketplace que a gente está falando. No instante passa, né? Eu falei, a gente vai parecer que a gente começou 10 minutos só. É verdade. O marketplace que a gente está montando, e aí o Cléo pode falar também, você pode contribuir, que a gente até estava falando aqui off-record, né? A gente entendeu que a gente hoje tem o nosso fundo, oferece crédito para loteamento, hoje especificamente crédito para financiamento da obra. Amanhã a gente vai montar outros fundos. Mas eu acho que uma coisa que é importante a gente não dá crédito para todo mundo. É impossível. A gente não pode... Vamos lá, chegam 100 operações para a gente aqui, a gente vai oferecer para 15%, 20%. Por quê? Porque muitas vezes o volume de dinheiro que o cara quer, a gente não faz. Sim. Às vezes o momento que o cara está de obra, a gente não faz. A gente não passa na política de crédito. Perfeito. E aí a gente tem ali 80% dos clientes que vem que a gente não dá crédito. Mas a gente faz a estruturação. A gente faz a análise do recebíveis. Perfeito. A gente faz a análise do empreendimento. A gente faz a análise do loteador. Perfeito. A gente faz tudo. Perfeito. E a gente pega o trabalho, rasga e joga no lixo. E o cara não tem crédito, ele fica puto. Desculpa a palavra, né, gente? Mas ele fica chateado porque não pegou o crédito. A gente fica chateado porque não conseguiu atender o cliente. E aí acabou a relação da gente. O que é que a gente está fazendo agora vamos pegar esses caras, botar um laço na cabeça e vamos jogar para o mercado de capitais. Perfeito. E dentro do nosso marketplace ter todo tipo de investidor. Então, por exemplo, hoje a gente tem relação com diversos fundos, né? A gente tem relação com diversas family offices, com diversos investidores, pessoas físicas que são investidores qualificados, com mais de R$1 milhão, etc, etc. E a gente falou, por que não a gente pegar esses caras Perfeito. e começar a fazer deal flow para eles, né? Então, a gente entendeu que o nosso... E veja como essas coisas estão relacionadas, né? A gente vai mandar para o mercado, o loteador continua aqui dentro da rente usando a nossa solução aqui de gestão de carteira, que ele pode, inclusive, continuar gerenciando, usando o nosso software, e a gente retroalimenta os investidores com a informação que ele precisa de transparência. Então, a gente não está fazendo nada de novo. A gente só está usando coisas que a gente já fez. Continuamos estruturando, continuamos originando, continuamos prestando conta, sem fazer nada de novo, só com a roupagem diferente. O negócio a gente vai fazer com que o fundo tenha acesso à nossa plataforma agora, de forma aberta, né? Quase um Open Finance aqui, dá mais uma Open Finance de front-end, e o loteador entender que se ele tiver o recebível já dentro da rente, no nosso SaaS, ele vai acessar o capital, seja pela rente ou não. Que é muito melhor ele vir para a rente e falar só com a gente, e a gente indicar ele para o mercado, do que ele sozinho falar com 30 caras, 40 caras. É impossível falar com 30, 40 caras. Sem dúvida. O que é que vocês acham desse
É uma pergunta meio besta, né, minha? Pô, o que é que você acha disso, cara? Pô, eu acho legal pra caramba. Mas o que é que você tem a agregar, assim, desses pensamentos aqui, Cléo e Hermes, assim? Cara, acho assim, legal pra caramba. Mas, eu quero falar, pô, é óbvio que ele vai... o cara que tá assistindo vai falar, óbvio que ele vai dizer que é legal pra caramba. Peixe, né, tá. Não, mas assim, uma coisa curiosa, assim, volta no começo da nossa conversa, né? A gente, o que ela é? Ela é uma PropTech Fintech, né? Uma Prop Fintech, né? E assim, e lá fora é muito comum, né? Analisei várias empresas que têm esse perfil de construção de crédito, né? Mas assim, que vai desde do cara que faz o aluguel do imóvel até incorporadores que utilizam das plataformas para levar visibilidade para potenciais investidores, sejam eles quais forem, né? Agora, no Brasil, assim, a gente sabe, a gente culturalmente gosta muito de investir em imóvel e tal, loteamentos como uma diversificação dos investimentos é uma classe de ativos, vamos pensar numa subclasse de ativos muito legal, né? Muito, muito próximo, né, da nossa realidade, né? Da nossa cultura. Da nossa cultura. E assim, um dos propósitos da Rent é justamente levar trazer essa transparência, trazer essa visibilidade, né? E aí, como o Léo falou, o que a gente está fazendo assim, não tem nada de novo nesse sentido, mas a gente está ajudando o loteador a estruturar a construir essa viabilidade. Né? Desculpa de interromper, Cléo, mas me veio uma coisa na cabeça agora que eu acho que, eu discordo um pouquinho, mas eu acho que a gente está criando uma coisa muito nova. Não é nova pra gente. Não, a gente já faz isso. Não, eu sei, mas a partir do momento que a gente vai sistematizar isso. Sem dúvida. Isso ninguém tem. Não tem. Ninguém tem. Então a gente vai ter uma base de dados que a gente vai criar uma espécie de rating. Perfeito, com várias etapas. Então esse empreendimento está nessa etapa, o nível de risco dele é tal. Perfeito. Esse está nessa etapa, o nível de risco dele é tal. Isso hoje existe, Léo, empiricamente. Sim. O Cléo sabe, você sabe, Sim. eu sei, o investidor A sabe. Agora, a partir do momento que a gente usa a nossa base de dados para transformar, a gente vai criar um rating, cara. É isso aí. Perfeito. Não, perfeito. E assim, e é um rating, né, que assim, que ele já muda de cara, Sim. né? Muda de cara. Sim. Quer dizer, tipo, qual é a diferença de um loteador que tem uma carteira visível de um que não tem? Toda, né? Toda. Aí um que tenha 3 meses para um que não tem, que tenha toda, e um que tenha... Né, e assim, eu acho que isso vai ser mais didático para o incorporador. A gente vai ensinar na prática. O mercado sabe disso. O mercado sabe mensurar Sim. isso. Alguns dá mais trabalho ou não, né? Estudar e etc. A gente vai entregar isso estudado, mas a gente vai educar, ajudar, obviamente. Eu acho que assim, um ponto, até acho que vale comentar, nessas 2 semanas aí, né, Léo? Eu conversei com o loteador e a gente tava fazendo um trabalho, né, de fazer o onboarding dele. E aí a gente começou a pedir um monte de coisa, né? Pô, mas manda a sua carteira, pô, mas manda o seu TVO, manda... Aí o cara, putz, não aguentava mais, né? Depois de 5 dias pedindo informação e tal. E aí no final das contas, assim, até fica uma relação muitas vezes difícil, né? Porque você tá pedindo, mas tudo isso precisa te dar um crédito, tudo isso precisa me fazer minha carteira. Pô, no final das contas, ele me ligou e falou assim, poxa, muito obrigado pela consultoria, né? É isso aí. Isso daí você me ajudou, cara, não sabe como. Por quê? É isso aí. Porque eu jamais ia parar para mandar minha carteira, para organizar minha carteira, para mandar para um software, fazer. E assim, aí, de repente, lá em 2 semanas, ele mesmo tem uma visibilidade do negócio dele que ele até não sabia então, que não tinha. Nesse caso, há 4 anos o cara não tinha, entendeu? E assim, mas poxa, como é que você faz isso? Nesse caso especial, veio da necessidade do crédito, né? Sim. Mas não precisa ser assim, entendeu? Tipo, exatamente. E nesse sentido, assim, o simples fato do loteador trazer a carteira para a Rent, tipo, ele já está levando de graça, né? E uma consultoria em que a gente vai ajudar ele a melhorar o processo dele, para a gente poder também dar o crédito, né? E para a gente poder levar ele para o mercado. Isso é perfeito, assim, porque a gente até fala isso, antigamente a gente falava isso aqui na Rent, a gente não vende, a gente dá aula. Porque se você ensinar o loteador a trabalhar bem, eu não sou que ele não sabe trabalhar, mas ele
trabalhar para chegar no mercado de capitais. Exatamente. Sem dúvida. Não, é esse o ponto. É uma aula pro cara que o cara fica. A gente faz muito amigo nesse mercado. A gente não faz cliente, a gente faz muito amigo. É verdade. Porque a gente vai aprendendo, a gente ajuda um pouquinho, aí a gente apresenta ele para outra pessoa, essa pessoa apresenta pra gente, esse cara vira cliente, daqui a pouco tá virando parceiro, daqui a pouco tá ajudando a gente a 4 mãos a construir um produto, que é o que a gente tá fazendo agora, né, Cléo? A gente tá falando com um bocado de loteador agora para construir aquele produto lá de contrato. Isso é muito valioso. E aí eu acho que o ponto aqui é, o próprio mercado de capitais vai preferir comprar investir num projeto que está dentro do nosso marketplace, porque a gente vai dar tanta informação que é mais fácil analisar 3 negócios via rente do que 30 fora da rente de informação. Porque a gente tá dando mastigado. Eu já sei o que é que eles gostam. É isso aí. Já sabe, eu tenho a informação aqui que eu não preciso auditar a informação. A informação já está passando por dentro do nosso site. O cara não tem que ficar fazendo auditoria de recebível. A gente está auditando. Já. Aliás, antes de entrar na rente, antes de entrar no nosso software de gestão, a gente já audita. Já é uma auditoria já gratuita, auditoria. Né? A gente audita sem cobrar sem dúvida, o loteador para garantir que as informações que estão dentro da rente estão aderentes com o contrato que ele tem. E aí depois ele vai estar muito mais pronto para o crédito e a gente também vai dar mais visibilidade para o... Então, assim, quando a gente fala assim que não estão fazendo nada de novo, é nada novo do que a gente já faz. Perfeito. Mas para o mercado, feito o Hermes falou, não existe. Não existe. Você tem marketplace? Tem marketplace, mas cara, o cara não tem as informações que a gente já tem e a gente consegue divulgar. E aí eu queria, a gente já passou do tempo, né? Mas eu queria muito falar de um ponto que tem a ver com aquela primeira pergunta da gente lá e que a gente falou e terminou não comentando aqui, que é a importância dos contratos. Embora a gente aqui ninguém seja advogado, mas a gente tem... Isso é um grande problema, né, Hermes? Nossa. Quando a gente vai fazer crédito para loteador, aí tem aqueles contratos feitos pelo estagiário de advocacia, sem querer desmerecer, mas estagiário de advocacia do escritório que não entende de direito imobiliário e muito menos de loteamento. Do contador, né? Muitas vezes do contador. Aí o cara mete um contrato lá que não tem nada a ver, e aí quando o cara vai pegar crédito, o contrato atrapalha aí. Fundamental. O que é que você acha disso aí de contrato? E depois, Cléo, complementa aí com o que a gente está pensando em fazer. Não, sem dúvida alguma. Isso é um deal breaker, né? Para usar um termo Faria Limer aí. Mas às vezes você tem um belo projeto, uma bela carteira, tá rodando bem, mas você para no contrato. Porque o contrato não vai permitir dar uma solidez para o investidor futuro, né? Se houver algum problema lá atrás, você não tem embasamento jurídico, né? Então é fundamental, sem dúvida alguma. Sem dúvida. Concordo, assim, acho que fala até de 2 contratos rapidamente aí, Léo, que vale a pena. Assim, o loteamento nasce com um contrato entre o terrenista e o loteador, né? E o desenvolvedor. Ninguém olha também. Que é importantíssimo e ele tá... E essa relação vai para a vida inteira do loteamento. Por 15, 20 anos, né? Pelo Isso, e vai para a carteira, né? Porque, assim, dependendo da forma como ele foi estruturado, né? Tipo de divisão de receita ou participação... Mas permuta financeira, permuta física, sem tem dúvida, N modelos. Sem dúvida, N modelos, mas assim, mas falando um pouco objetivamente do contrato, do compromisso de compra e venda, ou se é feito com uma alienação fiduciária, tal, ou seja, o momento de contratação, né, no stand de vendas, isso é essencial para a carteira, né? E assim, ninguém pensa nisso. Ele está pensando, poxa, ou pensam, mas muito pouco, né? Isso vai para toda a relação do loteador com o cliente, né? Seja na hora do distrato, seja na hora de registrar uma alienação fiduciária. Vamos fazer alienação fiduciária ou vamos só fazer o compromisso de compra e venda? Vamos colocar a alienação fiduciária no compromisso de compra e venda e não registrar a alienação fiduciária. Então, são N modelos. E o que a gente está agora estudando, a gente pode chamar até de novo feature, né? Mas dentro do nosso SaaS, a gente está montando um sistema, né, em que o loteador vai poder, né, assim, poxa, começar a chover ligação lá na rente, vai falar que é minha culpa, hein, Léo? Vamos embora. Lembra que esse episódio a gente está gravando hoje, mas talvez vá para o ar daqui a 3, 4 semanas. Tudo bem. Aí então, já vai estar no ar. Então vamos lá. Aí quando estiver no ar, pode ser que essa pessoa que esteja assistindo, ela esteja assistindo, na verdade, 3 meses depois do lançamento, ou 1 ano depois do lançamento. Então pode ser que para determinadas pessoas já está no ar há muito tempo. E a gente não sabe. Então vamos que vamos, assim, quer dizer... Então já vende como se estivesse pronto. Não, como se estivesse pronto, assim, a gente quer ajudar também o loteador
na contratação, né? Isso não significa que a gente vá para o stand de vendas e fazer a venda para ele, mas ajudar na estruturação do contrato desde o começo. E aí a gente vai fazer isso com tecnologia, tá? A gente já tem muita coisa pronta hoje. E aí o loteador vai poder lá, junto com o assessorado ao seu próprio advogado ou a um advogado da rente, formatar templates que são específicos para determinadas regiões e enfim, tudo de acordo com a lei e tal, e de acordo com a estratégia comercial dele, se vai ser compromisso de compra e venda, se vai ser alienação fiduciária ou não. Com o objetivo já de olhar o mercado de capitais. Com o objetivo, exatamente, tudo estruturado para o mercado de capitais, olhar esse contrato como um bom contrato, né? Como porque o ativo está totalmente relacionado com a forma de contratação. E a gente pretende fazer isso tudo de forma digital e fácil. Né, e por mais que as pessoas achem que vai ser impossível fazer digital, saibam que a gente já tem um caminho para que pelo menos aí 80% deles saiam digitais, né, Cléo? Exatamente. O registro, tem vários pontos aí que a gente está olhando que já são pontos que muitas pessoas levantaram achando que vai ser um problema, a gente já está tentando solucionar 80% dos problemas. Então, mesmo você, mas eu estou no interior de não sei onde e aqui não tem cartório digitalizado. Calma que a gente vai resolver esse problema também. Calma que a gente chega lá, né, Cléo? Vamos lá, né? Acho que assim... Não é um passeio no parque, mas a gente vai fazer. e eu acho que vai ser um game changer para os loteadores, com certeza. Tem até estratégia de cobrança em relação a isso, né? Se você está numa compra de venda e você não tem alienação fiduciária e enfim, o cara está inadimplente, você tem uma estratégia de cobrança para você registrar. Então, tem vários pontos que a gente vai chegar lá na frente. Então, acho que em breve os clientes da gente, que já são clientes da gente, vão ter acesso a essa funcionalidade, mas a ideia é que depois a gente também comece a levar isso para o mercado, né? Eu acho que mais 3 semanas a gente consegue pilotar alguma coisa de forma muito manual ainda. Sem dúvida. Né? Mas eu acho que daqui a 3 meses esse negócio tá voando. Digital. Tá como toda startup, né? Começa com um piloto, a gente faz aí, e aí a coisa tem que ficar muito grande rápido. Eu ia falar uma coisa politicamente incorreta, mas eu não vou, não. No final das contas, a gente vai manualizar o processo até a gente automatizar 100% o processo. Mas a boa notícia é que tem boa parte disso já está encaminhado, né, Cléo? Sem dúvida. Acho que a gente já ganhou muita gordura aí nesse negócio e agora é só adaptar e lançar. Sem dúvida. Como toda empresa de tecnologia, né? A gente faz uma coisa para conquistar o mundo, só que depois que está tudo pronto, você fala assim, então agora volta pro D0, dá mil steps para trás e vamos começar do zero para ver se isso funciona mesmo. Exatamente. E, enfim, até ajustar para poder lançar de uma forma estruturada. Exatamente. Hermes, quer mandar uma mensagem aqui para alguém? Alguma coisa que é uma perspectiva de 2023 que você tem? Como é que tá a tua cabeça aí para os próximos anos? Uma mensagem de otimismo ou de pessimismo aqui para a galera. Imagina. E depois, Cléo, se puder também fazer o fechamento aqui. E antes de qualquer coisa, agradecer vocês, né, pô? Que isso, eu que agradeço. Você veio de Ribeirão Preto para cá, né, verdade, hoje. A gente tá com moral, porque veio gente de BH para cá, 2 pessoas de BH para cá hoje. Você é de Ribeirão Preto, então legal. Agradecer mais uma vez aí. Obrigado. Manda uma mensagem aqui pra galera. Mandar um beijo pra esposa é importante, hein? Uma dica. Obrigado pela oportunidade. Um beijo, Eliana. Senão vai dar ruim pra você. Não, cara, eu tô muito otimista, sim, apesar do momento econômico que a gente está vivendo, ainda de incerteza, não só com a troca de governo, mas principalmente com os episódios aí. Estamos falando hoje, mas vai pro ar daqui 3 semanas, mas a gente está ainda vivendo reflexos aí de casos americanas e etc. Eu acho que isso impacta muito, muito. Gera um grau de incerteza, um grau de desconfiança, né, que a gente falava, que é tudo que a gente está dizendo aqui. Eu acho que também gera uma grande oportunidade para bons projetos. Projetos sérios, projetos transparentes, que para mim é uma mudança de era de casos que eram idolatrados e tal, com alguma razão, mas em alguns aspectos muita gente sabia que não tinha sustentação. Então eu acho que é uma grande oportunidade para bons projetos, boa governança, muita gente hoje que tem seu dinheiro investido no mercado financeiro sem saber direito onde aquele dinheiro está sendo aportado.
pode, através da gente, né, Empoderar, né? encontrar transparência, proximidade e investir diretamente, né? Eu acho que... Mas estou muito otimista, sim, para esse ano, sem dúvida. Que bom, que bom. E, Cléo, quer uma mensagem aí? Acho Manda que mensagem para as filhas, é importante. Tem que mandar sempre, né? Mas assim, acho que a minha principal mensagem aqui hoje é para os loteadores, né? Eu, assim, suspeito para falar porque também sou loteador, mas assim, assim, acho que os loteadores são os verdadeiros heróis, assim, fala do Brasil, mas das cidades, né? E o loteador... Faz até o papel da prefeitura, pô. Cara, o Faz cara faz o papel fazer. da prefeitura, o cara faz o papel da empresa de saneamento, o cara faz o papel de... Poxa, e assim, a gente não consegue mensurar, né? Acho que de verdade, acho que o loteador é o empreendedor menos valorizado do Brasil, sabe? Sim. Porque, dada a importância dele, poxa... Para o futuro das próximas gerações, 50, 100 anos. Isso, poxa, muda tudo, né? Quer dizer, a gente São Paulo foi um loteamento. Cara, a gente está nesse prédio aqui, né? Isso daqui um dia foi um lote, sim, né? Exatamente. O loteamento é o berço, né, do mercado imobiliário, né? Ela é uma criança que às vezes nasce um pouco, né, com alguns problemas, mas ela uma hora se consolida, se transforma em grandes coisas, traz grandes benefícios para todo mundo. Então, a minha mensagem é para esses heróis aí mesmo, né, de parabéns para os loteadores. Esperamos aqui com a Rente poder ajudar aí nessa jornada, né? E para as filhas também, Celina, Eleonora, para minha mulher, Lívia, também, porque depois ficar com ciúmes, só mandou para elas. É importante. Tem que te ligar para mandar para cortar, tira as duas. Porque... Não, mas obrigado, Léo, vamos lá. Obrigado, Cléo, obrigado, Hermes. Obrigado, e você obrigado. Que ficou até agora assistindo, espero que tenha gostado, com certeza gostou. Mas não se esqueça de se inscrever aqui no nosso YouTube, no Spotify, em todas as plataformas que a gente faz parte. E se tiver interesse em conversar com a gente aqui, manda uma mensagem, tem nosso site www.rente.com.br, tem nossas redes sociais também. Enfim, você vai achar a gente no LinkedIn também. Manda uma mensagem pra gente e a gente vai conversar. E mais uma vez, obrigado aqui, Cléo e Hermes. Obrigado, e até a próxima. Obrigado, Léo. Obrigado, Hermes. Valeu, gente. Valeu, Cléo. Vamos lá. Um abraço.